Pessoal, vamos ser sinceros, quem destruiu a DC não foi a Warner, não foi o Zack Snyder e nem foi a bilheteria. Quem destruiu a DC foi a covardia de não ter um plano de ação, de não acreditar nos personagens que eles tinham. Mas calma, porque por incrível que pareça, o cara que foi chutado da Marvel por causa de títulos antigos pode ser justamente o cara que vai salvar o Batman e até a Liga da Justiça. E eu tô falando do James Gunn, e é aí que a polêmica vai começar. Porque se ele conseguiu transformar o Esquadrão Suicida em algo assistível, o que será que ele pode fazer com o maior detetive do mundo e com um time mais poderoso dos quadrinhos? Bom, eu vou te explicar já nesse vídeo aí. Então fica comigo que tem muita coisa pra gente debater e teorizar aqui. Bom, antes da gente falar da salvação, a gente precisa lembrar do desastre. Depois do Batman, do Nolan, arrebentar os cinemas, a DC tinha tudo na mão. Eles tinham o Batman mais famoso, o Superman do Henry Cavill, tinha a Mulher Maravilha da Gal Gadot, tá? Era só de fato organizar a casa e lançar os filmes que iam dominar. Só que aí veio Batman vs Superman e o filme dividiu totalmente o público. Metade amou, metade odiou, e dali pra frente foi ladeira abaixo. A Liga da Justiça virou um Frankenstein. Zack Snyder foi demitido, tá? O Joss Whedon também, o Whedon no caso, foi demitido. E aí depois ele entrou e ficou refilmando quase tudo. E no fim, um dos maiores heróis da cultura pop foi tratado como piada de estúdio. E o resultado, a bilheteria foi péssima, a fandom foi dividida e a Marvel ela foi nadando de braçada com Guerra Infinita e Ultimato, enquanto a DC ela se embolava. A Marvel fazia 2 bilhões com cada filme. Era humilhação atrás de humilhação. E aí ficou a sensação, será que a DC ela tinha morrido de vez do cinema? Porque até quem era de fato fã hardcore já tinha perdido a paciência. Só que assim, quando parecia que a DC estava morta, entrou em cena James Gunn. Só que não foi por cima, tá? Ele tinha acabado de ser chutado da Marvel por causa de uns twitters antigos e de muito mau gosto. A Disney correu para se livrar da bomba, mas a Warner foi lá e aproveitou a chance, tá? Porque assim, um detalhe, esse é o mesmo cara que transformou os Guardiões da Galáxia em um time totalmente desconhecido, um dos maiores sucessos da Marvel. Então, lógico que o estúdio acabou vendo ali uma oportunidade. Só que ofereceu o Superman logo de cara e ele recusou, porque a situação do Henry Cavill já estava um caos. No fim, o Gunn ele escolheu pegar o Esquadrão Suicida que estava enterrado depois daquele filme de 2016. Era uma aposta arriscada. Ou ele limpava a imagem ou era o fim da linha. E o filme acabou dividindo o público na bilheteria. Mas em termos de crítica e aceitação foi muito melhor do que a versão anterior. Ali ficou muito claro que o cara sabia lidar com personagens quebrados. E olha só, depois de Esquadrão Suicida, o James Gunn ele podia ter ido embora. O filme não foi bem na bilheteria por causa da pandemia e também da burrada da Warner de lançar junto lá no stream. Mas em vez de desistir, ele dobrou a aposta. Ele pegou o personagem mais odiado do filme, que foi o Pacificador, vivido pelo John Cena, e decidiu dar a ele uma série própria. Todo mundo achava que ia ser um fracasso, enquanto a Marvel lançava séries com personagens gigantescos, como a Wanda, o Loki, e aí o Gunn resolveu apostar em um cara que quase ninguém conhecia. E não é que funcionou. Ele conseguiu transformar o Pacificador, o Peacemaker, em um personagem humano, engraçado e até emocionante, de fato mostrando ali diversos traumas e dilemas pessoais. O resultado foi que a série explodiu no HBO Max, ganhou críticas positivas e mostrou que a DC ela podia sim competir com as produções da Marvel no streaming. Foi nesse momento que ficou muito claro que o James Gunn ele entendia o que o público de fato queria, que são boas histórias e personagens carismáticos, mesmo que fossem figuras menores. E aí, em 2022, rolou a fusão da Warner com a Discovery, e aí entrou o Zaslav como um novo chefão, e ele criou a DC Studios e chamou James Gunn junto com Peter Safran, todos eles para acomodar tudo. A ideia era muito simples, ter finalmente um plano, coisa que a DC nunca de fato teve. Só que no meio disso veio uma treta aí com o Dwayne Johnson, o The-Rock. Ele tentou forçar a volta do Henry Cavill como Superman com aquela cena pós-crédito lá em Adão Negro. O problema é que o Gunn já tinha decidido rebotar tudo e não queria mais o Cavill nesse universo.
O resultado, o Cavill, ele fez até post anunciando que estava de volta, mas depois teve que voltar atrás. Isso queimou bastante o Gunn, como também uma parte de vários fãs aí, porque parecia que ele estava tirando o Superman de novo. Mas no fim, foi ele quem botou ordem na casa e deixou muito claro que ia começar do zero. E de fato, ele até anunciou o Superman Legacy como um pontapé inicial da nova DC. E aí, quando o James Gunn assumiu, ele deixou muito claro que não queria repetir os erros da Marvel, que hoje vive se perdendo em excesso de produções. Ele anunciou um plano de 10 anos, dividido em capítulos, misturando heróis famosos com outros que são um pouco desconhecidos. O foco, segundo ele, não é quantidade, e de fato é qualidade. E aí veio uma das decisões mais inteligentes, criar o selo Elseworlds. Isso, pessoal, serve para separar o que faz parte do universo principal e o que é de fato uma história paralela. Por exemplo, o Batman do Robert Pattinson e o Coringa do Joaquin Phoenix, eles ficam nesse selo. Assim, eles não precisam enfiar tudo no mesmo calendário e estragar o que já funciona. Essa jogada agrada porque dá liberdade para os diretores criarem coisas diferentes, sem bagunçar de fato o universo principal. E ainda mantém vivo o espaço para adaptações que os fãs sempre pediram, como por exemplo o Reino do Amanhã ou o Cavaleiro das Trevas. E é o tipo de decisão que mostra que, pelo menos em planejamento, o James Gunn ele sabe o que está fazendo. E o primeiro teste real de James Gunn no comando foi o desenho Creator dos Comandos. Ninguém botava fé, era um bando de personagens conhecidos, mas funcionou muito bem e já mostrou um tom que ele queria dar para esse novo DCU. Só que o grande divisor de águas foi o Superman que ele lançou, o Superman Legacy. Esse era o filme que podia acabar com a carreira do Gunn, porque se desse errado era fim de linha. O Superman, pessoal, é o personagem mais importante da editora, e depois de toda a treta com Henry Cavill, a pressão era muito gigante. Quando saiu o primeiro teaser, ele bateu recordes de visualizações. O pessoal estava desconfiado, mas estava realmente curioso. E quando o filme chegou aos cinemas, o público de fato abraçou. Muitos críticos aí elogiaram bastante, os fãs curtiram. E até eles compararam dizendo que foi melhor que o novo Quarteto Fantástico da Marvel. Foi aí que a DC voltou a respirar a verdade no cinema, né? E por incrível que pareça, quem fez isso foi justamente o cara que a Marvel tinha demitido lá atrás. E é lógico, se o Superman ele já deu certo, agora vem o maior desafio de James Gunn, que é o Batman e a Liga da Justiça. E aqui não tem margem para erro, porque estes são os personagens que carregam de fato a DC nas costas. O Batman do Robert Pattinson, ele segue em paralelo, lá no selo Elseworlds, mas o James Gunn ele precisa apresentar um novo Batman dentro do universo compartilhado, que conversa com o Superman e consiga de fato segurar a barra de uma futura liga. E a comparação vai ser inevitável, porque todo mundo vai colocar ao lado do Pattinson e também do Ben Affleck, né? Só que assim, já sob a Liga da Justiça, a estratégia parece ser mais pé no chão. Em vez de correr e lançar logo um filme muito grande, Gunn ele tá querendo construir aos poucos, apresentando os heróis como a Supergirl, o Guy Gardner e até o Senhor Incrível. A meta é chegar lá, mas com muita calma, pé no chão, sem repetir a peça que o Snyderverse tinha. E lógico, tem rumores de que o Brainiac pode ser o grande vilão dessa nova fase. E se isso confirmar, seria uma escolha bem acertada, porque ele é um vilão muito clássico e é muito mais interessante do que repetir o Darkseid de novo. O Brainiac, ele tenta derrotar o Superman, cara, há muito tempo. E no fim das contas, o James Gunn, pessoal, já provou pra gente que sabe contar boas histórias e que de fato ele pode sim dar uma nova cara pra DC. O Superman Legacy foi o primeiro passo, mas o verdadeiro teste ainda tá por vir. Temos o Batman, temos a Mulher Maravilha, temos a Liga da Justiça. E é aqui que mora a grande dúvida. Será que de fato ele vai conseguir entregar um Batman que agrade os fãs, sem cair nas comparações injustas com o Robert Pattinson e também com o Ben Affleck? E mais, será que ele consegue montar uma Liga da Justiça que de fato seja respeitada e não só uma cópia barata dos Vingadores? Bom, eu como fã, eu acho que o caminho ele tá indo, tá correto, mas tudo depende também do cast, de roteiro e principalmente, né, de não cair em modinha de lacração que só afasta a base dos fãs. Se ele focar em boas histórias e personagens fortes, a DC ela tem tudo de fato para voltar no topo.
Só que agora eu quero saber de vocês, se vocês acreditam que o James Gunn vai conseguir salvar o Batman, a Liga da Justiça, ou acha que mais uma vez a DC ela vai tropeçar de novo? Comenta aí, porque de fato esse debate, cara, vale muito a pena. Só não quero guerra nos comentários, hein? Olá, hein?